Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais um tema, e o de hoje é esse, ó. A questão da pirataria no Brasil do século XXI. E aí, como vocês sabem, sempre que a proposta de redação trouxer para vocês o elemento a questão ou alguma coisa em questão, a divisão de D1 e D2 fica a seu critério. Você pode no D1 abordar qualquer aspecto associado à pirataria, no D2 abordar outro aspecto qualquer associado à pirataria, beleza? Então fique à vontade para poder você dividir como você quiser o seu D1 e o seu D2 e já já eu te mostro algumas possibilidades para essa divisão. E o que é pirataria? Alguns chamam inclusive hoje de pirataria moderna, já que a pirataria evoca a uma prática, não é? Dos bandidos que andavam em navios na Idade Moderna, na época das grandes navegações, você sabe disso. Então, assim, pirataria ou pirataria moderna é a prática de vender ou distribuir produtos sem a expressa autorização dos proprietários de uma marca ou de um produto. E aí é interessante você perceber o seguinte: a pirataria ela se constitui nos pequenos atos da vida social, não é? Afinal de contas, eu não me refiro apenas à pirataria no sentido de uma obra cinematográfica que é vendida, comercializada de modo ilegal, mas de repente uma reprodução de xerox de livro, não é isso? A compra de um produto, seja uma caixa de som, seja uma roupa falsificada, enfim, tudo isso configura de certa forma a pirataria que você precisa então abordar nesse seu texto, nessa sua construção, ok? E aí, ó, algumas possibilidades de você pensar em como dividir o seu D1 e o seu D2. Ó para cá, falta de respeito com a produção intelectual de outra pessoa. Então, no seu D1, você vai dizer isso. A princípio, é importante destacar que a pirataria se configura uma falta de respeito com a produção intelectual de outra pessoa. Afinal de contas, a pessoa produziu uma música, um filme, uma roupa, um produto tecnológico, seja ele qual for, e alguém copia de modo inferior, utiliza o mesmo nome, utiliza a mesma marca, enfim, e acaba então se valendo, não é, dos frutos dessa pirataria, dessa prática de pirataria, para poder então conseguir ganhar o dinheiro dela. Frustração do consumidor com a qualidade do produto. Da mesma forma que o produtor intelectual se frustra porque vê a sua produção intelectual sendo furtada, muitas vezes a gente que adquire um produto pirateado acaba sofrendo. Afinal de contas, nós temos aí a frustração de o produto não ser tão bom assim quanto parecia, beleza? As consequências para a saúde também são latentes, são verificáveis. Afinal de contas, quando se pirateiam remédios, óculos, bebidas, por exemplo, isso pode comprometer o organismo, a saúde da pessoa, a saúde de quem adquiriu esse produto, ok? O desemprego pode ser uma consequência da pirataria. A necessidade de uma fiscalização estatal, ela é importante, beleza? A escola, ela pode aparecer em um dos seus desenvolvimentos como uma instituição que pode coibir a aquisição de produtos pirateados, trabalhando com a perspectiva da produção intelectual não ser roubada, enfim, nesse aspecto, beleza? E, quer queira, quer não, a internet se torna hoje um espaço que potencializa essa prática de pirataria. O que eu falei para vocês, quando o tema é algo em questão, algo em discussão, ou a questão de algo, não é? Como foi neste caso, a questão da pirataria no Brasil do século XXI, as possibilidades de divisão de D1 e D2 são várias. Cabe a você escolher duas, um para o D1, um para o D2, de modo que você se sinta bem à vontade, beleza? Isso é fundamental. E aí, a primeira referência que eu faço para vocês é uma referência jurídica. A pirataria é considerada crime contra o direito autoral, de acordo com o artigo 184 do Código Penal, cuja pena pode chegar a 4 anos de reclusão e multa. Os principais produtos pirateados hoje no Brasil são roupas, calçados, utensílios domésticos, remédios, livros, softwares e CDs. A pirataria
considerada por muitos especialistas como crime do século XXI, atualmente movimenta mais recursos que o narcotráfico, por exemplo. O crime é financiado, em sua maioria, por grandes grupos organizados e por máfias internacionais, ok? Lendo essas informações que estão aqui, além de eu aprender, não é? Qual é a referência ao Código Penal que qualifica, tipifica pirataria como crime, eu posso, de repente, começar o meu texto fazendo aquela sequenciazinha que eu sei que vocês gostam de fazer, não é? Livros, CDs, remédios, esses são alguns dos produtos que são costumeiramente pirateados no Brasil, ponto. Essa prática criminosa, ainda muito comum no território brasileiro, ocorre devido à negligência estatal quanto à fiscalização dos criminosos, D1, e por conta de uma sociedade mal formada pela escola acerca da importância de se privilegiar direitos autorais. D2. E aí você traz a sua tese, não é aquela amarraçãozinha no final do seu texto e vai lá para o seu D1, vai lá para o seu D2, beleza? É uma possibilidade, então, comum de divisão do seu texto. Esse mapa, na verdade, não é, traz para a gente alguns dados estatísticos acerca dos números associados à pirataria. São dados fornecidos pela Associação Antipirataria, associada à música e associada a filmes, ok? Então, prática de antipirataria prejudica diversos setores da indústria cultural brasileira. 59% dos produtos vendidos como filmes são pirateados no Brasil. Ou seja, de todos os filmes comercializados hoje no Brasil, mais da metade são filmes pirateados, são produções pirateadas, ok? Com música, nós estamos bem parecido aí, ó, no mesmo caminho. 48% das músicas comercializadas hoje no Brasil são comercializadas por meio de falsificação. Olha esses dados estatísticos, então, que você tem aí no seu material de apoio, ok? Para poder, então, levá-los para a sua redação e aprimorar a sua argumentação. É claro que quando eu falo em pirataria, eu posso me remeter tranquilamente à minha alusão histórica própria associada aos piratas, não é? Que lá, na Idade Moderna, no começo, então, das possibilidades de lançamento das civilizações aos mares em busca de comércio marítimo, tal, enfim, era comum nessa época, não é? A existência de navios piratas em alto mar. Esses navios saqueavam as cargas dos demais navios a fim de vender as especiarias comercializadas a preço mais baixo, visando dessa forma o lucro imediato. Hoje, ainda há muitas pessoas que ilegalmente pirateiam essas mercadorias, não é? Claro que hoje não mais especiarias lançadas ao mar, mas, como nós vimos aqui, outros diversos produtos que são vítimas da falsificação, da pirataria Brasil afora, certinho? Então, seria essa possibilidade também de analogia, de referência histórica na construção da sua argumentação. Belezinha? Vamos seguindo, então. Referência cinematográfica. Essa é uma obra brasileira, inclusive, estrelada por Lázaro Ramos, chamada O Homem que Copiava. Óbvio, não é? Que nós temos aí uma situação fictícia, uma situação que não é baseada numa história real, não é um fato, beleza? Mas você pode linkar perfeitamente com a produção pirateada de outros diversos produtos, ok? Porque na obra, um humilde operador de copiadora, máquina de fazer cópia, não é? De livro, de folha, de papel, enfim e tal, se apaixona pela sua vizinha e, para conseguir se aproximar da jovem, se transforma num falsificador de dinheiro. Então, veja, ele começa a produzir dinheiro em larga escala para poder conquistar a sua amada. Isso traz para a gente um paralelo com aquele que trabalha, não é? Na perspectiva da pirataria de produtos no Brasil. Por quê? É muito fácil você pensar no seguinte: da mesma forma que o personagem principal do filme O Homem que Copiava reproduz a larga escala aquilo que não é seu por interesse próprio, para satisfazer o próprio ego, o pirateador, muito certamente, faz por isso também. Ele acaba, de certa forma, reproduzindo, falsificando produtos que não são seus, para que ele possa logo em seguida aproveitar dos benefícios oferecidos por esses produtos, beleza? Então a construção pode ir por esse caminho, pode ir por essa narrativa lá no seu texto. Roberto da Mata
traz para a gente um livro super interessante também chamado O que faz o Brasil, Brasil, ok? E nesse livro, o antropólogo brasileiro revela para a gente uma informação que eu acho que todos nós sabemos, não é? A corrupção faz parte da constituição, da construção do povo brasileiro, ok? Dentre as várias características, então, que fazem parte, que formam parte do brasileiro, a corrupção, sem dúvida alguma, é algo próprio, é algo cultural de nossa nação, não é? E não há como negar que a pirataria, que a falsificação de produtos é uma das várias formas de corrupção no Brasil. Então você pode criar essa analogia. Uma coisa é você dizer, não é? Nesse sentido, percebe-se que a corrupção é muito comum no Brasil, a exemplo da prática de pirataria. Se você não faz nenhuma referência a nenhum autor para poder afirmar isso, a nenhum elemento externo para poder afirmar isso, isso não deixa de ser nada mais do que a sua opinião. Então faça a referência, faça a relação com o que faz o Brasil, de Roberto da Mata, ok? Já que nesse livro ele aborda a questão da corrupção inerente à formação do povo brasileiro. No final de 2019, nós tivemos uma perspectiva, não é? Uma prática, na verdade, da Polícia Federal, uma operação contra a pirataria muito forte aqui no Brasil. Depois de praticamente um ano de muita investigação, a Polícia Civil, na verdade, conseguiu em 2019, no final de 2019, desarticular uma gangue, não é? Um grupo de pessoas, uma quadrilha, na verdade, formada por 8 pessoas que pirateava diversos produtos, inclusive utilizando a internet como um espaço para apropriar-se dessa prática criminosa. Então aqui, ó, operação contra a pirataria prende 8 pessoas no Brasil e derruba 125 sites. Foi a Operação 404. Ela aconteceu em 12 estados no final de 2019, com foco em sites e aplicativos que distribuíam filmes e séries na internet sem o reconhecimento, sem o direito autoral, ok? A operação foi deflagrada no dia 1º de novembro de 2019, ela foi liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e contou com o auxílio de policiais civis de 12 estados. Hoje, não é? Na atual circunstância em que estamos inseridos, a internet é um espaço em que a pirataria se alastra de forma assustadora por meio de sites e de aplicativos. Essa questão reforça a ideia de que ainda, para muitas pessoas, a internet é um espaço sem lei, coisa que você sabe que não é. Então a internet potencializa hoje no Brasil as práticas de pirataria, ok? E aí, minha gente, uma referência que você talvez já conheça, O Mundo em Descontrole, não é, de Anthony Giddens, que traz para a gente essa ideia. A internet, os recursos tecnológicos estão sendo utilizados hoje de uma forma oposta à intenção por meio da qual foram criadas. Então, se no passado a internet foi criada com a intenção de melhorar as relações, as formas de comunicação entre os homens, hoje, quando se nota a internet sendo um espaço frutífero para a pirataria, a gente só ratifica as ideias de Giddens em seu livro Mundo em Descontrole, não é? Que diz pra gente que a internet tornou-se um espaço sobre o qual quase ninguém tem mais controle assim. As pessoas fazem o que querem, fazem o que pensam na internet, o que acaba, portanto, sendo uma forma perigosa de se relacionar por esse campo cibernético, por esse campo virtual, ok? E aí, no começo da nossa aula de hoje, eu falei para você sobre a importância de a escola transformar essa visão acerca da pirataria, não é? E aí eu posso, de alguma forma, fazer referência ao eterno Paulo Freire. Educação não transforma o mundo, educação muda pessoas. E essas pessoas que mudam o mundo. Por quê? Porque, minha gente, quer queira, quer não, a cópia de um trabalho de um colega na escola é um plágio, não é? E plágio é uma forma de pirataria. Quer queira, quer não, sim. Afinal de contas, você está se apropriando daquilo que não é seu, ok? Você está, portanto, utilizando algo que não é produção intelectual sua, não é criação sua, para tirar exclusivamente benefício próprio. Então, nesses pequenos atos da escola, a gente pode, obviamente, na condição de professor,
orientar a criança, o adolescente em formação a não realizar práticas como essa, ok? Afinal de contas, num futuro não muito distante, isso pode se tornar de alguma forma a base, isso pode ser de alguma forma a base para uma conduta de ou realizar, ser ativo na pirataria ou ser o passivo, aquele que de alguma forma se vale de um produto pirateado, não é? Por ser mais barato, por estar mais ao alcance das suas possibilidades, enfim, desconhecendo dessa forma a produção intelectual de alguém. Beleza? Então veja direitinho o que é que você vai problematizar nesse texto. Reitero que quando a proposta de redação vem com a questão de algo, ou algo em questão, ou algo em discussão, a situação se torna mais complicada, ok? Ou melhor, se torna mais fácil, né? Porque você pode escolher o que você vai abordar. Só que tem gente que acha que é mais difícil, porque fica, ai meu Deus do céu, eu abordo desafio, eu abordo causa, eu abordo consequência, eu abordo o quê? Gente, vocês estão muito acostumados com um texto, com um tema amarradinho? Não. Em questão é muito legal. Você divide da forma que você quiser, beleza? Espero o seu texto. Até a próxima aula.